Senhoras e senhores, como falamos, teremos agora a palestra com o tema Automação da Gestão de Riscos de Cyber, uma abordagem corporativa com ele, Leon Rodrigues, engenheiro de soluções da OneTrust. Bom, pessoal, obrigado pelo tempo, pela oportunidade de estar aqui em nome da OneTrust, trazendo um pouco da nossa mensagem exatamente muito relacionada a todas essas questões que a gente vem discutindo aqui, a muita coisa que o Iano citou aí na primeira conversa dele, na primeira apresentação, e muita coisa do que a gente veio debatendo aqui agora nesse último painel. O objetivo nosso aqui, pessoal, hoje é falar um pouquinho sobre automação de riscos, uma abordagem corporativa. A pegada aqui é como trazer todas essas questões que a gente vem discutindo, que de uma forma ou de outra estabelecem uma relação muito próxima com a gestão de riscos dentro da organização de uma forma geral, seja ela qualquer tipo de risco, mais especificamente as questões de risco de cyber e de segurança, e como levar isso de uma forma automatizada dentro de uma perspectiva corporativa. Todo mundo trabalhando dentro da mesma visão, da mesma perspectiva de risco dentro da organização. A nossa agenda, a gente vai separar rapidamente em 3 pequenos tópicos aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo de gestão de risco, bem rapidamente, só para contextualizar. Vamos falar um pouquinho de Security e Privacy by Design na gestão de risco, né? Como é que essas coisas se integram, porque no final das contas faz sentido eu trabalhar esses assuntos na perspectiva de gestão de riscos, porque quando você cita, por exemplo, as esteiras de perspectiva de tratamento de Security by Design e de Privacy by Design, a gente está falando de, como a gente comentou aqui há pouco, de assessments que vão exatamente abordar essas questões dentro da organização de forma a estabelecer os controles necessários para que isso aconteça de forma ideal. E no fim, a última etapa é unificando Security by Design e Privacy by Design com automação, que é o sonho de todos nós, né? E isso está hoje próximo da gente, com ferramentas e com soluções que a gente consegue abordar. Pessoal, eu dou um passinho atrás agora, antes de falar especificamente da questão de automação de riscos, trazendo esse slide específico do IDC, que é um slide que eu gosto muito de conversar quando a gente está falando e abordando gestão de riscos. Aqui, a pegada nós temos uma série de elementos que aqui o IDC está trazendo como elementos de confiança, e é um novo desafio hoje dentro da sociedade, né? Que as empresas estabeleçam a relação de confiança tanto interna quanto externa da sua organização em algumas escalas. Na fundação disso, como vocês veem em roxinho ali, está toda a questão de gestão de risco, que é o que a gente vai abordar hoje na nossa apresentação. Mas a gente tem uma série de outras questões que estão também envolvidas dentro desse contexto, que são as questões de segurança, de conformidade, de ética e responsabilidade social e de privacidade. São todos os conceitos que, de uma forma ou de outra, estão interligados. Não adianta, isso não está dissociado de uma perspectiva de tratamento de confiança dentro de uma organização. Você não pode tratar isso de forma separada, as coisas são unificadas, né? Então, é a partir daí que a gente começa a ver, por exemplo, as questões de confiança no mercado hoje. Quando a gente mira a confiança como o mais alto grau daquilo que a gente quer alcançar, tudo para baixo vai nos levar até lá. E o que a gente está vendo hoje é que muitas pesquisas de mercado estão mostrando que a nossa relação com o nosso consumidor, com aquele cara que a gente realmente quer entregar valor, ele está cada vez mais associado às questões de confiança. Né? As pessoas que confiam no seu produto, no seu serviço, que percebem a sua empresa como uma empresa de responsabilidade social, que respeita a transparência na tratativa com você, que respeita os seus dados, que lida com privacidade de uma forma efetiva, mostrando o resultado disso prático para o consumidor, tem uma série de benefícios a alcançar. Mas então vamos voltar um pouquinho mais aqui para as questões nossas da questão de gestão de risco. A gente fala aqui de alguns pontos que são impulsionadores da confiança, e a gente está vendo isso acontecer hoje no mercado, as questões sociais, regulatórias de tecnologia, convergindo para esse ponto
fundamental. Aqui a gente fala um pouquinho das dimensões de gestão de risco. Então, tudo o que você está vendo aqui de dimensões de gestão de risco que não estão diretamente associadas tão somente com cyber, elas têm tanta importância quanto o risco de cyber que a minha organização está sujeita. Então, não adianta eu deixar os outros riscos de lado e focar apenas em cyber. Eu tenho que elevar essa conversa, porque como o Iano citou inicialmente na palestra dele, se você não tiver esta visão global de risco, você vai conversar com o seu board como? De que forma? Né? Não, você não consegue. Se você não falar essa língua, todas as línguas, o risco reputacional, o financeiro, o operacional, o competitivo, o de conformidade, não é só o de cyber que está em jogo aqui. É muito mais coisa. Então, a ideia é exatamente isso, é a gente conseguir trazer para a mesa uma padronização da gestão e da mensuração do risco de uma forma corporativa para que todo mundo fique na mesma página. A gente está falando aqui de todo mundo falar sobre a mesma perspectiva e a mesma ótica de risco de uma forma corporativa. Então, independe se eu estou falando com o meu COO, independe se eu estou falando com o meu CEO, todo mundo vai ter uma única visão. Né? E essa visão ela vai estar focada no negócio e não na tecnologia. Então, a gente sobe o nível e a gente traça uma questão de uma estrutura comum de risco para comunicar a todo mundo que está interessado nisso dentro da organização. Bom, então, esse papo inicial foi apenas para a gente contextualizar essas questões do risco corporativo. Bom, e como que Security by Design, agora descendo um pouquinho no passo, eles podem ter esses elementos para a gente tratar essas questões de confiança que são fundamentadas na gestão de risco. Eu trouxe rapidamente aqui, isso aqui não é para vocês ficarem lendo o tempo todo, são apenas princípios que definem Security by Design e princípios que definem Privacy by Design. Esses princípios Security by Design são do OASP, coisas que todos nós aqui já conhecemos como as melhores práticas. Como é que eu consigo trazer todo esse contexto para a ótica corporativa de gestão de risco? Porque no final das contas se trata disso. No final das contas se trata de você ter toda uma esteira, né, todo um assessment, como o Travadini citou para a gente aqui, para a gente tratar essas questões de forma efetiva e única dentro da organização, independente do tipo de iniciativa de negócio que eu estou tratando dentro da organização. Qualquer novo produto, qualquer nova iniciativa, qualquer novo processo de negócio que surge dentro da organização, ele tem que estar sustentado na esteira do Security by Design, do Privacy by Design e de todas as outras coisas by Design. Do ESG by Design, ele tem que estar no Ethics by Design, porque tudo tem que convergir para aquele fator lá em cima que a gente está falando, que é a confiança. Então, se a gente deixar qualquer um desses itens de fora dessa esteira, eu vou cometer o erro de esquecer de algum fator de confiança que eu tenho que tratar dentro da minha organização de uma forma geral. Bom, eu queria só mostrar um pouquinho desses slides hoje para vocês, porque muita gente ainda entende que todas essas iniciativas elas não podem ser conduzidas de forma unificada. Embora eu tenha caixinhas separadas com donos de cada um desses assuntos, a organização da tratativa desses assuntos pode e deve ser única e comum. Isso significa que a gente consegue tirar de uma teia fragmentada de gestão de risco, onde processos, pessoas e dados ficam parados em silos específicos, e trazer isso para uma organização única, para uma centralização, para uma visão única, onde você pode colocar todos os princípios em um único lugar, sendo respeitados na forma de assessments e na forma de automação, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, pessoal, todos esses programas de conformidade, de segurança, de privacidade, de gestão de risco, de ética, de sustentabilidade, de governança de dados e todos os outros mais que a gente entende que são importantes serem tratados dentro da organização, podem estar presentes dentro de um único processo, organizados para que você saia exatamente dessa visão de silos
tratando riscos corporativos de uma forma unificada, com visões distintas e segmentadas e fragmentadas, chegando numa visão única onde você pode chegar, num futuro muito próximo, a ter aquilo que a gente chama de Trust by Design. O Trust by Design é exatamente você convergir todas essas questões que a gente está falando aqui dentro de uma perspectiva única de tratamento de risco, né? Que vai realmente convergir para aquele topo daquela pirâmide que a gente citou no início, que é a confiança da organização de uma forma geral. Bom, e aí, como é que a gente unifica todas essas questões, né, todos esses by design da vida que a gente tem que tratar dentro da organização com automação? Aí a gente traz exatamente a visão dos assessments, das avaliações, daquilo que a gente precisa tratar de uma forma unificada, atravessando a organização como um todo. Então, imagina o seguinte passo. Eu tenho uma nova iniciativa de negócio na organização. Alguém aperta um botão e esse processo precisará ser mensurado com todos os critérios de Privacy by Design, Security by Design, Ethics by Design, Compliance by Design, ESG by Design, dentro de um contexto único, onde todo mundo está entendendo pergunta em nível de negócio, e aqui a gente não está falando de nível técnico apenas, a gente pode chegar lá também, mas a gente está falando de nível de negócio, para que no final dessa esteira, todo mundo junto, sentado numa única mesa, num board, tome a decisão de gestão de risco mais efetiva e mais eficiente com relação àquela iniciativa de negócio. Se ela está ou não em conformidade com cada um desses pontos que a gente tem que adotar, que a gente tem que perceber, e numa visão única dentro da organização. Esse é o potencial que a gente consegue com a automação de todos esses processos. Falando um pouquinho da parte técnica aqui, a gente consegue ter algo como um monitoramento em tempo real numa plataforma unificada, automatizada, onde você conecta dado de tudo que você precisa ter para ter uma visão única de todo o seu contexto, por exemplo, de cyber. Esse é um ponto, mas isso vai ser integrado dentro da esteira com todas as outras perspectivas específicas de privacy, de ESG, de conformidade regulatória, de ethics e etc. Então, essa é a perspectiva que a gente traz, né? E aqui a gente traz apenas algumas amostras do que são possíveis de integração, por exemplo, com ferramentas de ITSM, uma visão específica de risco mais voltada para a privacidade daquilo que você tem, por exemplo, de atendimento a titular acontecendo, ou mesmo aquilo que você está fazendo em termos dos seus mapeamentos de dados, como que se leva dado para lá para cá, você transfere dado internacionalmente ou não transfere? Se você transfere isso, aquele país que você está transferindo aquele dado tem as leis de privacidade corretas para que você considere todas as questões da sua lei de privacidade local ou não? Né? E aí vai. Perspectivas especificamente com relação à gestão de riscos. Por exemplo, esse mapa de radar, que eu acho fantástico para que a gente consiga ter uma visão da nossa maturidade, como a nossa maturidade está ou não impactando dentro dessas perspectivas de uma gestão de risco corporativa e centralizada, né? Você ter, por exemplo, a possibilidade de conseguir ver dentro de um panorama específico quais são os principais ativos relacionados aos principais processos de negócio, relacionados aos principais objetivos de negócio da sua organização, tudo isso dentro de uma visão única. Isso é lindo. Eu gosto de falar sobre isso porque esse é um ponto que a gente precisa alcançar e a gente precisa buscar. E o que a gente está falando aqui hoje existe tecnologia para que a gente consiga integrar todas essas coisas numa visão única, né? Essa é a tecnologia que a gente tem, essa é a plataforma que a gente está hoje levando para o mercado, aquilo que a gente chama da Trust Intelligence Platform, dentro da OneTrust, que consolida todos esses aspectos: privacidade, governança, ética, conformidade, sustentabilidade, gestão de riscos, dentro de uma visão única, né? Chegou a hora da gente subir um pouquinho o nível, parar de olhar segregadamente para cada um desses assuntos e passar a levar essas iniciativas
de uma forma única dentro da organização. Esses são apenas alguns slides que comprovam a nossa liderança em cada uma dessas verticais, com algumas interações aí com Forrester, Gartner, etc. E esses são alguns clientes de algumas verticais de mercado, porque este assunto atravessa todas as verticais de negócio de uma única forma. Todo mundo tem que estar ligado e precisa tratar essas coisas de uma forma eficiente. Pessoal, esse era o recado que eu queria dar, uma provocação para todos vocês a respeito do que a gente pode chegar e onde a gente pode chegar, por exemplo, com a automação de gestão de riscos, e levar realmente essa abordagem junto, pegando o gancho naquilo que o Iano falou aqui na apresentação inicial dele, né? Levando isso numa visão muito mais de negócio, muito mais corporativa, que é realmente onde interessa as questões de privacidade e de segurança. Obrigado, pessoal. Leon, tem uma pergunta aqui. Temos tempo para uma pergunta para o Leon? Temos tempo? Ok. Leon, o Ricardo Francisco, da FUNED Minas Gerais, ele mandou a seguinte pergunta. Leon, uma vez publicada a política de segurança da informação, ok, tem lá os principais procedimentos a serem elencados e vamos levar em diante. Levando em consideração que a empresa também tem uma área de avaliação de risco, então tem lá a turma do risco, né, com os riscos mapeados, os controles de acesso, e uma turma da privacidade lá, o DPO, todas as estratégias. Aonde a gente encaixa a turma de desenvolvimento? Porque hoje, segundo ele, o Security by Design passa por um desafio muito grande na área de desenvolvimento. Aonde que você visualiza essa atuação do Privacy by Design com a área de desenvolvimento? Isso tem que ser incorporado e está dentro dessa perspectiva de automação global, por exemplo, trazendo todas as perspectivas da sua esteira de SecDevOps, com considerações de Privacy by Design, com relação ao uso de dado, daquilo que você está desenvolvendo, para uma visão única dentro de uma perspectiva de privacidade. Esse é o sonho, e isso é que a gente consegue fazer hoje. A gente consegue unificar essas coisas, né? Trazer todos esses pontos de controle centralizadamente. E aí você vai conseguir ver, dentro de uma iniciativa de negócio, que está relacionada com determinado software que está sendo desenvolvido, se aquilo está ou não sendo tratado com Privacy by Design de acordo com as regras específicas dos assessments que você tem que fazer. E só para complementar, o Vitor Gabriel também pergunta aqui, ainda separei aqui porque tem a ver com essa pergunta, se você acha que também fica na responsabilidade da segurança de quem cuida do Security by Design e o Privacy by Design. Olha, eu não gosto de... você tem visto, eu não gosto de misturar as coisas. Eu acho que a gente tem que ter especialidades, né? Privacidade é um mundo bastante amplo. E não é algo simples que você pode simplesmente pegar um CISO que ainda não tem a capacitação ou que ainda não tem um treinamento específico e colocar esse chapéu na cabeça dele. Às vezes dá certo, às vezes pode dar errado. Depende muito da potencialidade de quem está assumindo aquele papel, né? Quando a gente tem pessoas que já têm uma qualificação, que já têm uma visão, às vezes dá certo, mas eu gosto de deixar as coisas, cada um no seu quadrado. A questão é, independente de quantos chapéus você vai ter dentro da organização para tratar esses assuntos, unificar e padronizar a tratativa do Trust by Design, que é o que a gente está chamando aqui lá no alto, é o mais importante de tudo. O importante é você conseguir dar uma visão única de todas essas pessoas. Então, o cara de desenvolvimento vai entender por que aquilo que ele está fazendo vai ser uma iniciativa não compliance com o Privacy by Design, por exemplo, de forma mais simples. Entende? Uhum. Ótimo, Leon. Bom, muito obrigado. Vitor Gabriel Costa, aqui do BMG. Bom dia, pessoal. Os materiais estarão disponíveis para o público posteriormente. Seu material vai estar disponível, Leon? Sim. Ótimo. Parabéns ao Leon, todos os outros pela didática. Continua, então, com a gente aí, a turma do BMG. E obrigada, Leon, pela apresentação. Obrigado a todos, pessoal.